Fala galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Roberto Tavares. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2023. O estado de São Paulo está em luto, né? Com o que ocorreu principalmente na região litorânea, principalmente no litoral norte, né? Na cidade de São Sebastião e Ubatuba. Infelizmente teve várias vítimas, né? Várias pessoas que perderam a sua vida aí, né? Porque choveu muito. Choveu 649 milímetros. Isso, para vocês terem noção, é como se fosse uma caixa d'água de 600 litros a cada 1 metro quadrado, né? Isso é muita água, pessoal. Isso nunca aconteceu no Brasil, né? E esses fenômenos estão ocorrendo por causa das mudanças climáticas. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Que está chovendo muito em um curto espaço de tempo, né? E no caso de São Sebastião, não teve interrupção, choveu muito, né? Que é outra situação atípica também, porque a gente vê que as inundações acontecem, principalmente aqui na região metropolitana e outras regiões aqui de São Paulo, que é uma grande quantidade em um curto espaço de tempo, não tem estrutura para poder estar absorvendo essa água das chuvas, né? E acabam provocando essas inundações, infelizmente pessoas perdendo as suas vidas aí, né? E em São Sebastião também não é diferente nessa questão da infraestrutura, né? Eu vou citar para vocês no caso que lá eu já estive nessa região, já fiz alguns vídeos, né? Ali em São Sebastião, Ubatuba, né? Praticamente, pessoal, praticamente não, a realidade é a seguinte: São Sebastião ela é conectada por uma única rodovia. O governo federal já acionou a Defesa Civil Nacional, já mandou pessoas para lá. O governo de São Paulo também está auxiliando a Prefeitura de São Sebastião, porque eles estão sem infraestrutura, tá? Para poder estar dando conta de todas as situações que estão ocorrendo, que é atendimento médico, está resgatando as pessoas, né? O resgate está chegando via aéreo, por helicópteros, porque os caminhões, eles não estão, caminhões, ambulância, tudo que há, trator, para poder estar auxiliando essas vítimas aí, porque a rodovia, vários trechos foram totalmente destruídos, né? Então é uma situação que a Prefeitura de São Sebastião, junto com o governo do estado e o governo federal, tem que se pensar em um outro acesso, apesar de já estar sendo construída, né? Que seria uma outra rodovia para poder estar conectando diretamente com a rodovia dos Tamoios. Eu não sei qual que é o nome dessa rodovia, se é uma extensão da rodovia dos Tamoios que vai até São Sebastião, mas ela não está pronta. Isso já iria ajudar e muito nesse momento. Eu também não sei se alguns trechos dessa nova rodovia ela foi destruída, ela ainda não está servindo à população, né? Por isso que a gente fala que é muito interessante estar investindo em infraestrutura, estar tendo estudos sobre isso, né? Mas vamos falar por que isso ocorreu em São Sebastião. São vários fatores, eu vou trabalhar com alguns. O primeiro deles é a questão do clima. As pessoas que não acreditam que o clima no planeta está mudando, nós infelizmente tivemos essa tragédia e tantas outras no Brasil, né? E muitos governantes não acreditam, né? Eu falo aqui na nossa região, que a nossa região ela é sempre atingida aqui de Franco da Rocha, a gente sempre tem problema com inundações, as obras que estão sendo feitas estão muito devagar, elas não conseguem dar conta, né? Tem problemas de inundações, tem problemas de deslizamento de terra dos morros e tantos outros problemas. Mas sabe o que está faltando? Treinamento para as pessoas, né? Eu sempre falo isso para as pessoas quando eu discuto sobre esse tipo de situação, que o Brasil, né, ele não tem uma questão de estar levando isso para as escolas, tá tendo ponto de encontro quando ocorrer esse tipo de situações, ter sirenes na cidade para estar alertando as pessoas, né? Isso já iria ajudar em muitas pessoas não perderem a sua vida. Fica a minha dica aí para os gestores municipais, para o governo estadual do estado de São Paulo em pensar nessa ideia e também para o governo federal, né? Para poder preservar vidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai falar essa questão do clima, né? Essa questão climática é o que eu sempre, quando eu estou conversando com as pessoas sobre esse tipo de situação, por que isso ocorre, eu estou falando como geógrafo, tá? É a questão do clima. O clima do planeta, ele está mudando, né? E com essas mudanças, não há um acompanhamento de um estudo eficiente e eficaz, né? Já existem vários estudos concluídos, só que eles não são divulgados, não é dado continuidade, enfim, mas eu vou falar aqui bem sendo objetivo e claro com vocês aí no seguinte aspecto. Pelo menos na nossa região, aqui na região metropolitana de São Paulo, que ocorre essas inundações, desmoronamento, lógico que é a questão da falta de infraestrutura, de escoar a água, orientar as pessoas a construírem em locais corretos. Muitas moradias são incorretas e infelizmente há uma má
infraestrutura das moradias no Brasil, que é muito alta, né? Que praticamente mais de 60%, entre 50% e 60% das residências do Brasil, elas ficam em região periféricas, em locais que não poderiam ter sido construídos, que é beira de morro, beira de rios, né? Infelizmente acontecem essas catástrofes, tá? E não há fiscalização e, ao mesmo tempo, a orientação do poder público, né, sobre isso. Mas vamos lá, a questão do clima. Está chovendo muito num curto espaço de tempo. E com isso, né, houve uma impermeabilização do solo, né? Igual muitas cidades aí, aqui na nossa região metropolitana de São Paulo e do Brasil, o que acontece? Você tira um ciclo da natureza, né? São as vargens dos rios, né? Que acaba tendo o papel de estar absorvendo a água, né? Também as margens também são impermeabilizadas, que por onde o solo acaba sugando aquela água, né? O que se faz? No caso de vargem, acabam se enterrando. Acho que eu já fiz um vídeo mostrando sobre isso aqui na nossa região, aqui de Franco da Rocha, região do Juqueri, né? E depois as pessoas vão e acabam construindo em cima, né? No caso das vargens, nas margens de rio, né? E o que acontece? A água não tem para onde ir. Essa água, ela tem que ir para algum lugar. Então essa água, ela fica represada, né? E acaba aumentando esse volume aí acima do nível do rio, né? Então se o rio está aqui, né, geralmente chega a 2, 3 metros. Por quê? Porque não tem para onde a água ir, né? E os nossos governantes dizem que vão fazer algo, né? Mas nunca fazem. E quando fazem, fazem muito pouco, que não é o suficiente. Porque o correto é o quê? Você retirar essas pessoas de área de risco, colocá-las no local seguro, retirar essa impermeabilização do solo, né? Para poder estar amenizando. Por que eu falo amenizando? Porque não vai resolver 100%. Né? Como está ocorrendo, a natureza, pessoal, ela está muito estável nessa situação. Porque olha só, choveu 649 milímetros. É muita água. Para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma caixa de 600 litros d'água em 1 metro quadrado. É muita água, pessoal. É muita água. Né? E até então, no Brasil, nunca houve esse registro, né? E o que eu sempre tenho falado também, já aproveitando falando da terceira situação, que é a seguinte. Nas cidades brasileiras, praticamente, nós não temos treinamentos para a população nesse tipo de situação de catástrofes, que ali ocorreu uma catástrofe, certo? De ter um ponto de encontro quando estiver chovendo muito forte, ter sirenes nas cidades, né? Entre outros tipos de infraestrutura também, né? Como no caso de São Sebastião, aí ter outras vias de acesso, com certeza. Eu vi um estudo, que eu não vou lembrar de qual instituição se era de uma faculdade, eu não vou lembrar qual instituição que era, estava mostrando quando ocorreu aquela catástrofe lá em Angra dos Reis. Depois foi feito um estudo mostrando esses pontos frágeis no Brasil inteiro. E até hoje, os nossos governantes, tanto a nível federal e a nível de governos estaduais e municipais, deram uma importância muito pequena, né? E aí, quando acontece a catástrofe, tem desculpa para tudo, né? Só não tem a desculpa de admitir que, infelizmente, eles falharam, né? E que essas vidas que se foram poderiam ter sido 0 ou muito pouco, né? Então, eu vou estar encerrando aqui. Meus pêsames às pessoas que, infelizmente, perderam seus parentes, né? Muitos saíram para poder viajar, passear, se distrair nesse carnaval. Infelizmente, teve essa perda, né? E também as pessoas que moram nessas regiões aí, né? Meus pêsames a essas famílias, né? E fica essa cobrança aos nossos governantes, né? Mas lembrando que o governo federal já mandou, né? Como já falei no início do vídeo aí, a Defesa Civil Nacional, né? Equipamentos, né? Mas não está chegando por causa da questão da infraestrutura, da questão de estradas, tá? Estradas, uma única estrada tem no caso de São Sebastião, né? Eu tô focando mais em São Sebastião, que foi a região mais atingida, foram duas, São Sebastião e a cidade de Ubatuba, tá? Então, governantes, vamos lá, você já tem aí os estudos, o que tem que ser feito, né? A gente sabe que isso, obras públicas tem que ser licitada, tem todo um processo, tem que entrar na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tanto do governo federal, do governo estadual, aqui no caso de São Paulo, do governo municipal, dessa parceria que realmente ela exista, para que nós possamos resolver esses problemas ou diminuir drasticamente isso, que as pessoas possam ter segurança, né? Bom, eu encerro aqui e estou muito triste nesse momento de luta aí por essas pessoas.